Olá, eu me chamo Esther. E eu, Rosângela. E está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. E hoje a nossa convidada, Stephanie Rossi. Ela foi bailarina clássica profissional e a mais jovem vereadora eleita em Osasco com 21 anos. Ela assumiu a vaga de sua mãe, que faleceu em outubro de 2024. Stephanie pretende dar continuidade aos projetos desenvolvidos por sua mãe, incluindo o combate ao crime de pedofilia, o combate ao racismo, a proteção das mulheres e das crianças e a melhoria da qualidade da educação. Agora, deixamos a palavra com a convidada. Olá, gente. Olá. Muito prazer. Com muita alegria de estar participando desse podcast para trazer um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha vida profissional e pessoal. E adorei a biografia, trazendo as pautas da minha mãe, mas trazendo as minhas também, né? Sim. Que a gente fala que eu nunca vou ser o que ela foi, mas sim, eu posso ser metade do que ela foi, mas trazendo a identidade da Stephanie Rossi. Então, muito obrigada pelo convite e que seja um trabalho maravilhoso para nós. E será. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes de recebê-la no nosso podcast Juridicamente Falando. Obrigada. A nossa primeira pergunta: com todo o cenário político atual, como a Stephanie enxerga as expectativas dos jovens em relação à política, especialmente na nossa cidade de Osasco? A minha expectativa é alta, mas só se nós, do poder público, engajar e incentivar o público jovem. Não só nós, mas também a educação, os pais. Sim. Isso também vem de casa. Eu vejo que os adolescentes e os jovens, por exemplo, da minha idade, que hoje eu tenho 24 anos, eles têm um sentimento de repulsa à política, devido à separação, à polarização, de tudo isso. Então, no meu mandato, a gente tenta levar um pouco de leveza e um pouco de conhecimento aos jovens sobre as políticas públicas da cidade, sobre a política em geral. Então, eu acredito que seja nossa função fazer isso, trazer e chegar a mais jovens da nossa cidade e do Brasil também. Com certeza. A nossa segunda pergunta: na sua opinião, o que é necessário para que os jovens se sintam mais motivados a participar da política social? Eu acredito que seja mais jovens dentro da política, não só sendo um vereador, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, enfim, mas um líder comunitário, sendo um líder comunitário, um líder na sua escola, um líder na sua igreja. Eu acho que isso que motiva os jovens, como a Esther. Querendo ou não, a Esther é uma pessoa que motiva os jovens a estarem dentro do direito, que é, querendo ou não, uma política pública, defender um direito de uma pessoa, um direito de uma empresa. Então, eu acredito que falta isso. Uns jovens que sejam um ponto de motivação para outros jovens. Ótimo. Dentro da sua identidade que você falou, a gente sabe que você defende o direito das pessoas surdas e vem realizando trabalhos de apoio à Associação de Surdos em Osasco. Como você acredita que a inclusão pode ser melhorada na sociedade? Nossa, é uma pauta muito importante. Eu acredito, assim como várias outras pessoas que lutam há anos por uma inclusão, há anos por igualdade das pessoas com deficiência em geral, mas eu acredito que falta, a primeira coisa, educação. Educação na parte do estudo, de introduzir a pessoa com deficiência no estudo. Sim. A primeira coisa é isso, né? A gente melhorar a nossa educação, colocar o ensino de Libras dentro das escolas municipais, dentro das escolas particulares, mas o segundo ponto também é na saúde. Então, isso que a gente tem que ter um olhar muito grande, porque eu tenho base principal a defesa das pessoas surdas da cidade de Osasco, mas também defendo as pautas em geral de deficiência em geral. Mas o que a gente mais se preocupa, que a gente mais recebe de demanda é da saúde. Como que um surdo vai chegar na saúde e falar o que ele sente, se a pessoa não entende Libras? Exato. Então, a gente já teve caso de surdo, surda, que morrem em UBS, que morrem em hospital
particular, porque não tem um intérprete ali. Mulheres grávidas, surdas, com o companheiro surdo também, de primeira viagem, de parto de primeira viagem, que não sabe nem o que está acontecendo no parto, porque não tem nenhum intérprete. Então, eu acho que começa por aí, dentro da educação, para a gente movimentar a educação, as nossas crianças para o futuro, para elas saberem que elas têm que sim conviver e saber conviver com uma pessoa diferente, que tem os suas preocupações, que tem as suas questões, porque todo mundo tem. Sim. Suas limitações, suas limitações, sendo uma pessoa com deficiência ou não. Todos nós temos. Então, a gente tem que criar uma criança que no futuro será um adulto para ter uma educação, ser gentil e saber o que pode ser feito, porque é uma política pública também. Sim. Entendeu? As suas ações dentro da sociedade. Então, eu acredito que é mais nessa questão. E esses exemplos, né? A gente ter acesso também a ter esses exemplos e passar para as crianças, os jovens, que até mesmo nós, às vezes, ficamos leigos, né? De uma situação como essa. Sim, é difícil a gente abrir o olho e sair... Na verdade, ou melhor, é difícil a gente sair da nossa bolha. Exato. Por exemplo, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência na minha família. Ou melhor, eu tenho uma tia que ela é surda, mas ela usa aparelho, ela não comunica em libras. Mas, para mim, foi muito difícil sair da minha bolha e entender qual é a preocupação de tal nicho, né, da sociedade, por exemplo, dos surdos, das pessoas com autismo. Então, para mim, foi muito difícil sair da bolha. Pois é. Até para a sociedade como um todo, porque essa questão das deficiências serem faladas hoje em dia tem uma abertura maior, mas ainda assim as pessoas não conseguem se adaptar e realmente mudar, como você falou, na saúde. É uma coisa que a gente acaba não olhando por a gente ficar sempre na nossa bolha mesmo, e a gente não chega a esse nível de olhar que outra pessoa vai necessitar de uma coisa que a gente não necessita. Exatamente. Né? E na sua opinião, quais competências são essenciais para um jovem que deseja se engajar na política? Olha, eu acho que os jovens não precisam, assim, de uma competência em específico, mas sim, de primeira mão, saber o que acontece na nossa cidade, na cidade que ele mora. E querer estar ali à frente dentro de uma câmara, trabalhando com um vereador, ou na parte de administração, na parte jurídica, ou dentro de uma prefeitura, ou dentro de uma instituição, de um terceiro setor, que é quem faz alguns trabalhos para a cidade em si. Então, ele estando dentro de uma instituição, de um terceiro setor, ele já começa a ter um contato maior com uma política pública de fato, né? Porque os terceiros setores é que desafogam o nosso município, querendo ou não, em algumas questões. Então, eu acredito que o terceiro setor seja a melhor coisa para um jovem entrar, para poder ter o primeiro contato com política pública, com política também, porque vai mexer com emenda, de vereador, de deputado federal, de deputado estadual, de prefeito. Então, vai ser maravilhoso. Já vai se engajando, né? Já vai engajando. Vamos lá. Quais são as estratégias que a Stephanie utiliza para promover a inclusão e a participação cívica de pessoas com deficiência? Essa pergunta volta um pouco a resposta que eu tive anterior. Eu costumo ir às escolas para falar sobre a inclusão, a acessibilidade. A gente costuma muito ter reunião com a Associação dos Surdos para entender a necessidade e quais questões a gente tem que olhar mais na nossa cidade. Então, cabe a mim ter essas reuniões, levar a demanda para o prefeito, porque muita coisa a gente não consegue fazer. Então, por isso que eu falo que a gente não trabalha sozinho, trabalha com a secretaria, com o executivo, com o prefeito. Então, cabe a mim receber e dar andamento a outros departamentos. Como a sociedade pode se adaptar para incluir melhor essas pessoas? Eu volto também na tecla da educação. Da educação tanto na escola, mas na educação com os pais. Porque a gente vê diversos casos de crianças dentro de escola espancando alunos com deficiência. Porque tem casos, vocês podem pesquisar. Crianças espancando colegas com autismo,
porque muitas vezes elas não recebem a educação necessária em casa. Ou o pai, a mãe é uma pessoa capacitista, né? Passa uma pessoa e já fala, o ceguinho, a Já pessoa fica ali, aquela fala, o probleminha. né? Então, às vezes, vem de casa. Então, eu acredito que muita coisa a gente tem que produzir e olhar mais dentro da nossa própria casa com as crianças, né? E aí, com os adultos, a gente tem que desenvolver um trabalho muito mais pesado na questão de seminários, audiências públicas, podcasts, porque a gente tem um alcance maior nas redes sociais, querendo ou não. Sim. Hoje, o nosso mundo é voltado à tecnologia, então eu acredito que a internet tem um poder muito grande de alcançar pessoas adultas para informar e mudar a forma que ela pensa e mudar a atitude dela atual. E para a criança, né, o adulto é o espelho, né? Não tem como a gente fugir muito disso. Não tem. Então, o que ele vai vendo, ouvindo, acaba sendo, né? Sim, reproduzido. Reproduzido. Até essa questão da escola que você falou, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em 2 salas que eu tive, tinham 2 alunos que tinham autismo. E quando a professora entrava na sala, tinha uma pessoa específica para cuidar. O auxiliar. Só que, assim, o tratamento era um pouco difícil, porque o aprendizado era diferente para a pessoa. Então, a gente ter o mesmo conteúdo que ele, ou aprender do mesmo jeito, até para se comunicar. Eu sempre fui muito atenta a essa questão. Porque mesmo que tivesse aquela moça que ficava ali, a pessoa se expressar, a maneira de falar, às vezes é muito agitado, é muito quieta. Então, para o pessoal, vamos dizer assim, da minha sala que eu via, era um pouco difícil eles lidarem com esse comportamento. Então, falando, quando eu estava no fundamental, há uns 5, 6 anos atrás, mas para agora eu vejo que é mais avançado, mas ainda assim o pessoal se prende muito a aprender esse tipo de... Eu acredito que falta muito ainda. Sim. Muito. Porque alguns municípios possuem nas escolas municipais uma sala, diferencia o nome em cada município, né? Uma sala transitar, vamos supor. Ele tem aula em conjunto com os alunos, mas em algum determinado momento do dia ele vai para a sala para ter um apoio maior aos estudos. Porque a gente possui, sim, no mundo atual, crianças com autismo que vão à escola e não sabem nem ler e escrever. Sim. Surdos que vão à escola e não sabem ler e escrever. Porque Libras é diferente do português. Sim. Então, assim, a gente possui. E a questão dos auxiliares é uma questão importantíssima, que tem que ter um olhar muito, muito, muito delicado. Porque imagina um professor em sala de aula com 25 alunos pequenos, tendo que lidar e ensinar 3 crianças com autismo severo, com nível 3, que bate, que não é verbal. Então, assim, o professor fica sobrecarregado. Sim. Imagina o burnout que ele vai ter um dia, porque ele vai ter. Então, o auxiliar é de grande importância. Ter ali um auxiliar para cada aluno com deficiência. Então, é importantíssimo. Toda a diferença, né? Toda a diferença. Sim. Dos 2 lados. Quais são os próximos passos para a inclusão delas na sociedade? Depende, né? A criança vem da parte educacional, que é uma inclusão social, ter um auxiliar ali. E da parte adulta, eu acredito que a inclusão social seja a partir do trabalho. A gente vê diversas empresas que não têm a inclusão social de fato, que a gente tem a lei da inclusão na parte de trabalhística. Muitos se dizem ser inclusivos, mas no final não são. Então, a gente tem que ter um trabalho muito grandioso com as empresas e os empresários e empresárias, não só de Osasco, mas do Brasil. Para a gente mudar um pouco o pensamento, porque muitos dizem assim, não preparei a minha empresa para receber uma pessoa que usa cadeira de rodas. Tudo bem, você não preparou? Ela... Tem uma conversa com ela, uma reunião com ela, o que ela necessita, já contrata ela, você vai produzindo o que ela necessita. Isso. Então, você não precisa ter uma coisa já imediatista. Conversa com a pessoa que você vai aprendendo, que você vai entendendo o que ela precisa. Então, eu acho que começa daí também a inclusão social. Bacana.
Você pode nos contar um pouco sobre sua formação e trajetória como vereadora em Osasco? Claro. Meu primeiro mandato, né? Eu tomei posse, como você falou, com 21 anos. Então, foi algo impactante. Eu fui a primeira mulher da história de Osasco tão jovem. Como homem, a gente teve o Cláudio Piteri, né, que entrou com 21 anos também. Mas uma mulher tão jovem entrar é muito... um pouco surreal, assim, a palavra, né? Porque as mulheres sempre foram ditas como minoria, mas somos a maioria, mas na política. E sempre fomos rebaixadas. Então, para mim, foi muito importante, muito importante. Porque o primeiro mandato da minha mãe, ela era a única mulher na Câmara Municipal. E eu estar entre 3, 4 mulheres eleitas ali, para mim, foi muito especial. Eu fiz, como você falou, eu era bailarina profissional. Eu tive uma lesão no quadril. Na verdade, eu nasci com uma doença no quadril. E por conta do balé, acabou agravando e eu não posso hoje mais dançar. Depois eu comecei a fazer faculdade de moda, mas também em conjunto eu dava aula em instituições voluntária de balé e também em escolas particulares. Não terminei a faculdade de moda e aí ingressei na parte pública, política, junto com o falecimento da minha mãe. Eu entrei, mas eu já fazia parte quando ela fazia as campanhas, quando eu tinha comício da minha mãe junto com meu avô. Então, eu sempre fiz parte da política, do mandato do Celso Giglio. Também fiz campanha. Então, sempre ali, né? Somos em 3 irmãos lá em casa. Então, eu sou a única que gosta mesmo de política. Os meus irmãos, eles não gostam. Eles não gostam da vida pública, de ser exposto na rede social. Então, eu deixo isso bem claro, não posto meus irmãos e alguns membros ali da minha família. Mas foi aí que eu comecei a vida política. Lógico que ano passado, que foi o nosso primeiro ano de mandato, para mim foi muito, muito, muito difícil. Imagina. Porque eu tive que criar os desafios, né? Você imagina os desafios. Tive que criar uma autonomia e um conhecimento, né, de articulação, principalmente, mas também de conhecimento de leis, de conhecimento do que o vereador... Tive um desafio muito grande, porque eu queria fazer as coisas e eu não podia, porque não era competência do vereador. Então, foi muito, muito desafiador. Mas né? Esse ano tá sendo maravilhoso. Lógico que a gente tem muita coisa para fazer, muita. O dia inteiro. A Ju, minha assessora, tá aqui. E as pessoas pedem agenda, eu falo assim, pode vir, nem olha a agenda, pode vir. Aí a Ju fala, mas você tem tal coisa, não dá. Não tem mais espaço. Eu falei, a gente dá um jeito, pode vir. Eu estava comentando da sua agenda hoje, né? E a gente fica extremamente agradecida. E nós conversamos um pouquinho, você falou do direito também, né? Hoje eu faço faculdade de gestão pública, vou finalizar no final desse ano, mas eu adoraria começar uma faculdade de direito. Eu acho que seria muito, muito importante para a atuação que eu tenho hoje, porque também envolve questões jurídicas, então ia trazer alguns conhecimentos jurídicos plenos, né? Então agregar ia me ajudar bastante, muito. Né? Perfeito. De que maneira você aborda a formação ética e a responsabilidades sociais desses jovens que, como você falou no começo, que se destacam como líderes, vamos supor assim? Colocar assim. Eu dou uma caminhada ali pela rede social do Instagram e eu vejo alguns líderes jovens na comunidade. E que hoje eles são meio blogueirinhos, né? Porque hoje a gente vive na terra do Instagram, essas coisas. E eu adoro, eu fico assim, nossa, gente, na minha época não tinha jovens falando sobre política, não tinha jovens querendo engajar nessa pauta. Então eu fico muito feliz, assim, independente de questões partidárias, eu super tô ali apoiando e incentivando, porque a democracia é isso. Se você tiver uma pessoa só política que pensa do mesmo jeito que você, não é democracia.
Então, eu acho ótimo pessoas de vários nichos, de várias ideologias estarem aí como líder. Então, quando a gente vê, você quer alguma ajuda? Você quer algum posicionamento? Você quer alguma dica? Super vou, super falo. Então, a gente vai em escolas até estaduais falar sobre política e dentro delas tem diversos jovens com diversas ideologias, diversos partidos que gostam, né? Sim. E eu estou lá como uma mulher de direita, do PL, uma mulher preta de direita, falando sobre política. Sim. Então, isso que é legal, isso que é democracia. Sim, eu vejo também que até no ano de 2022 foi o ano que eu completei 16 anos. E eu sempre tive esse anseio de de poder participar e demonstrar a minha opinião, não só falando, mas também podendo votar. Eu não consegui votar porque eu faço aniversário em outubro, então não consegui tirar o título a tempo. Mas, assim, é uma coisa que eu vejo muito diferente de mim, falo pelas minhas primas e a minha irmã mais nova, que elas não têm esse interesse. Se você traz a pauta política para elas já não querem conversar, já não querem. E eu sempre tive essa coisa, assim, eu sempre gostei. E até pessoas da minha idade, quando a gente tocava nesse assunto em sala de aula, no terceiro ano, a gente falou muito sobre isso, porque foi um ano próximo de eleição. Então, a gente conversava muito e o pessoal se esquivava, não queria nem saber e também não se expor. Não se expor, às vezes a pessoa, por questão de não querer ter atrito, mas nem ter uma posição dentro da política. Sim. E é uma coisa que, pra mim, não faz muito sentido, porque daí eu deixo outra pessoa decidir por mim. Tudo que gira em volta da gente é política. Sim. PIX é política, que a gente viu diversos debates sobre o PIX. A educação é política, a saúde é política. Então, como assim uma pessoa não vai falar sobre política? Ela tem que falar. A sua educação, às vezes, está em jogo na educação pública por conta de política. Sim. Né? Os seus impostos estão em jogos, às vezes, por questão política. Então, assim, as pessoas têm que tirar que política é só você defender ou trabalhar com vereador. Ou trabalhar em campanha. Só em dia de eleição. Em ano de eleição. O assunto para os partidos. São pessoas assim que não se aprofundam o que é política pública, o que é a palavra política. Então, eu acredito que as pessoas têm que buscar um pouco mais de conhecimento, porque tudo na nossa vida gira em torno de política. Tudo. Até essa coisa da escolha, né? Porque a pessoa, pra gente poder tomar uma decisão sem informações, é muito difícil, porque a gente não sabe o real interesse, o que aquela pessoa está ofertando de fato, o que ela vai entregar de fato, porque a gente está colocando alguém para tomar decisões por nós. Sim. Então Vamos é uma coisa... representar. Sim. Olha que importante, a pessoa vai me representar. Sim. Exatamente. E uma coisa que você tinha falado é como você vê o papel da tecnologia dentro dessa promoção, tanto da inclusão quanto da parte política, que a gente até conversou também um pouquinho no episódio que a gente gravou com o Dr. Rossi, que é uma visão para ele que a gente não tinha tanto a tecnologia, e agora você exercendo e vendo que a tecnologia é tão forte e tem tanto poder sobre a política e de levar o nome para as pessoas. Sim. Na parte política, hoje em dia eu vejo que às vezes a gente só faz campanha pela rede social. Sim. A gente só faz voto, às vezes, pela rede social. O que era diferente quando eu era pequena. Porque na época do meu avô, na época da minha mãe, tinha showmício, não, perdão. Não sou dessa época. Não sou tão velha. Mas na época da minha mãe e do meu avô, eles faziam comício. Você fazia voto com comício, com carreata. Nossa, era muito bom, por sinal. Muito bom, muito gostoso. Você tá ali olhando no olho da pessoa, tendo contato com a comunidade, com a população. Hoje em dia, as pessoas só te veem através do celular. Elas querem saber da sua vida através do celular. Elas vão te mandar a demanda através do celular. Sim. Então, assim, hoje a gente só faz, basicamente, a maioria das coisas pelo celular, a campanha pelo celular. Então, hoje é muito, muito, muito importante. Você tem um engajamento muito bom, você tem uma equipe muito boa, é muito importante. Na questão de acessibilidade, de inclusão, eu vejo que ainda tem muito aqui caminhar a tecnologia. Porque existe uma lei, né? Existe uma lei sobre a inclusão dentro da tecnologia,
que a gente vê que nem todas as redes sociais e nem todos sites possuem. Então, a gente precisa ter a parte de interpretação em Libras no Instagram, nós precisamos ter em alguns sites de blogs, de notícias, a gente precisa ter. A parte que faz a leitura do texto precisa, porque existem pessoas com dislexia, com TDAH, que não é considerado uma deficiência, mas é uma questão. Tem pessoas que são cegas, que às vezes utilizam esse recurso da leitura, que o celular lê para você, em voz alta. Né? Você vê que é uma demanda. É uma demanda que a gente não tem noção, porque a gente está aqui todo dia e eu não tenho nada, nenhuma questão, nenhuma deficiência, então para mim tá tudo certo. Mas existem pessoas. Existem pessoas que não têm um membro. Então, como que ela vai... delas, né? Então, como que ela vai mexer na rede social? Então, ela tem uma função de voz. Não sei o que, abra, não sei o que. Aí você faz a escrita, você fala e ele escreve. Então, tem essa questão. Então, muitas redes sociais ainda não possuem e cabe a nós cobrar também. Não cabe a nós só políticos, cabe à população também. Sim. Né? Agradecemos a participação da Stephanie Rossi. Esperamos que esse episódio tenha sido útil e sanado suas dúvidas. Eu quero agradecer a vocês, toda a equipe de vocês, os alunos, as professoras de vocês e todo mundo que assistiu. Deixar aqui o convite para vocês irem me conhecer pessoalmente lá no meu gabinete, na Câmara Municipal de Osasco. E também me seguir nas redes sociais, tá? Como Stephanie Rossi. Nada de muito elaborado, mas também eu vou dar o meu contato para a Esther. A Esther pode compartilhar no podcast. E aí é por esse meio que a gente recebe as demandas, recebemos contato das pessoas e dos munícipes da nossa cidade de Osasco. Muito prazer, gente. Muito obrigada, muito prazer. E para você que está nos assistindo, deixe o seu like, é muito importante para nós do Juridicamente Falando. Tem um sininho, compartilha e nós agradecemos muito. Até o próximo episódio.